Oi pessoal, Ingrid Franer aqui, trazendo para vocês mais um resumo visual, dessa vez do episódio de Diagnóstico de Lúpus, onde o Fred, a Luísa e o professor Edgar comentam 3 casos clínicos falando sobre a abordagem diagnóstica do lúpus. Mas como aqui é um resumo visual, eu vou agrupar essas informações que foram apresentadas nessas discussões. Para fazer o diagnóstico de lúpus, é importante que a gente tenha clínica compatível, provas reumatológicas positivas e, o mais importante, descartar diagnósticos diferenciais. Então, o nosso resumo visual vai se basear nessas 3 fases. Para falar sobre a clínica compatível, o episódio traz a classificação de lúpus de 2019. Lembrando que são critérios classificatórios e não critérios diagnósticos. E por isso, a importância deles é mais para ajudar no raciocínio, e a estruturar as manifestações clínicas do que para fazer um diagnóstico. Não precisa se prender a eles e também não precisa decorar. Esses critérios classificatórios trazem 7 domínios de acometimento clínico do lúpus: sintomas constitucionais, artrite, acometimento cutâneo, serosites, acometimento renal, hematológico e neurológico. Os sintomas constitucionais são bastante inespecíficos, febre, fadiga, que são decorrentes da característica inflamatória da doença. São os principais sintomas do lúpus presentes em 70% a 80% dos pacientes, mas são inespecíficos. Com relação à artrite, geralmente é uma manifestação de poliartrite inflamatória. E sempre importante na abordagem das artrites é classificar entre agudas ou crônicas. O principal diagnóstico diferencial da artrite lúpica é a artrite reumatoide, mas na reumatoide existe uma deformidade maior das juntas e também um tempo de rigidez matinal maior. Na reumatoide, geralmente horas, e na lúpica, geralmente minutos. Com relação ao acometimento cutâneo do lúpus, ele pode fazer parte do lúpus sistêmico ou apenas do lúpus cutâneo, e vai ser dividido em 3 classes: agudo, subagudo e crônico, que se relacionam com a histologia e não com o tempo. No lúpus cutâneo agudo, algumas manifestações são as principais: o famoso racho malar, lesões fotossensíveis e a alopécia não cicatricial. O diagnóstico diferencial principal do racho malar é a rosácea, e a abordagem da alopécia vai se diferenciar naqueles que não formam cicatriz. Praticamente todas as lesões do lúpus cutâneo não são cicatriciais, exceto o lúpus discoide, que a gente vai falar mais pra frente. No lúpus cutâneo subagudo, são lesões psoriasiformes e anelares, e no lúpus crônico, o lúpus discoide, que é uma lesão hipercrômica com centro hipocrômico, e é importante que seja feito o exame principalmente do lobo da orelha, onde essas lesões podem estar presentes. E lembrando que aqui as lesões são cicatriciais por conta do processo de paniculite que ocorre. O lúpus cutâneo, também é importante lembrar que tem manifestações de mucosa, com lesões indolores, aftas ou até mesmo vasculites em palato. Para pensar nos diagnósticos diferenciais dessas lesões, claro que é muito importante a descrição delas, como a gente comentou, alopécia não cicatricial ou lúpus discoide, que forma uma cicatriz, e é importante abrir o leque principalmente para as doenças reumatológicas com manifestações cutâneas, como por exemplo o Sjögren, quando a gente comentou das lesões em mucosas, ou até mesmo dermatomiosites. Enfim, aqui realmente o diagnóstico diferencial é muito amplo. Com relação à característica do lúpus de se manifestar clinicamente através de serosites, e mais especificamente através de polisserosites, que se manifestam clinicamente em pericardite crônica, que não vai ter aquela característica do tamponamento, já que é crônico mesmo, e o derrame pleural, que vai ser um exudato, e aqui é importante abrir o leque de diagnósticos diferenciais de exudatos, principalmente com tuberculose e outras causas infecciosas. Outras doenças infecciosas podem mimetizar a manifestação de serosite do lúpus e, inclusive, outros sintomas. Com relação ao acometimento renal, existe uma classificação das nefrites lúpicas que ajudam a gente a fazer essa abordagem um pouquinho mais estruturada. São nefrite proliferativa, mesangial e membranosa. A proliferativa geralmente tem uma característica de manter a função renal do paciente normal e apresentar com uma proteinúria subnefrótica. Com relação ao mesangial, pode ter ou não alteração da função renal e a proteinúria pode ser ou não nefrótica. Com relação à membranosa, a principal manifestação é de uma síndrome nefrótica.
Então aqui a gente já percebe que para explorar os diagnósticos diferenciais vai ser através do exame de urina 1, ou seja, em que a gente vai poder identificar essas alterações, né? Presença de hemácias, células e proteínas. E diferenciar essas proteínas são nefróticas ou subnefróticas. Inclusive, aqui tem um resumo visual para referenciar para vocês, que é o resumo visual de abordagem da proteinúria, que também está aqui no YouTube, vou deixar o link na descrição. Com relação ao acometimento hematológico do lúpus, existem algumas características principais, de apresentação com citopenias, ou seja, redução da série branca, vermelha e até mesmo de plaquetas, a manifestação através da trombose, que geralmente está associada à síndrome do antifosfolípide, e anemia hemolítica. Para poder fazer o diagnóstico diferencial dessas alterações no hemograma, é importante pensar em causas hematológicas, obviamente, mas também tóxicas, imunomediadas e o diagnóstico diferencial com infecção, que inclusive é um diagnóstico diferencial para atividade da doença. Quando, por exemplo, o paciente já tem o diagnóstico de lúpus, mas você quer diferenciar se os sintomas, se as alterações laboratoriais de agora estão relacionadas com a atividade da doença ou com alguma causa infecciosa. E aqui tem 3 dicas laboratoriais que nos ajudam a diferenciar. É a relação VHS por PCR menor do que 2, que fala a favor de um processo infeccioso, ao invés de uma atividade de doença lúpica. A relação plaqueta por linfócitos aumentada e a relação neutrófilos por linfócitos também aumentada. Bom, a gente comentou aqui dos 7 principais domínios das manifestações clínicas do lúpus, mas essa é uma doença que pode acometer diversos órgãos, inclusive, por exemplo, pulmão e gastrointestinal, que não entram nesses critérios de classificação, mas que é importante ter em mente que existem outras manifestações. Essa classificação é apenas para guiar a nossa abordagem. Agora que a gente já falou das principais manifestações clínicas e os diagnósticos diferenciais, vamos falar sobre as provas reumatológicas. E existem 3 principais que podem estar alteradas. Os laboratoriais que fazem diagnóstico com a síndrome antifosfolípide, que existe uma associação muito forte dessa síndrome com o lúpus, 30% a 50% dos pacientes têm o anticorpo fosfolípide positivo e metade desses pacientes manifestam, a síndrome, ou seja, com trombose ou alterações da gestação. O segundo grupo laboratorial que pode estar alterado no lúpus é o consumo de complemento, ou seja, C3, C4 baixos ou C2 e CH100. E por último, e mais importante, é a presença do FAM. O FAM, lembrando, que é um exame de triagem, um exame inicial para ver a presença dos anticorpos celulares, sendo que o FAM negativo é muito raro na presença do lúpus. Geralmente, aí 1 a 2% apenas dos pacientes vão ter FAM negativo. Então, no FAM, a gente consegue identificar alguns padrões que vão se correlacionar com a presença de autoanticorpos. Existem vários, e aqui fica uma dica que foi dita no episódio, do site Anna Patterns, que vai correlacionar esses padrões com os anticorpos. Os principais são o padrão homogêneo, centromérico, pontilhado grosso, pontilhado fino e pontilhado fino denso. E aí, as suas correlações com os principais anticorpos, por exemplo, o pontilhado grosso com o anticorpo RNP ou SM e o pontilhado fino fazendo relação aí com o anticorpo Rho e LA. Um outro padrão muito comum de FAM é o pontilhado fino denso, que não se correlaciona com nenhuma doença, ou seja, é um anticorpo não patogênico, independente dos títulos. Inclusive, uma informação importante que o episódio traz é que os títulos do FAM não se correlacionam com a atividade da doença, exceto no padrão pontilhado fino. Pessoal, era isso sobre a abordagem diagnóstica do lúpus, que a gente comentou sobre a clínica compatível, as provas reumatológicas e a importância do diagnóstico diferencial para poder fazer esse diagnóstico de lúpus. Se você gostou desse vídeo, aproveita, deixa seu like e não se esquece de se inscrever no canal e de seguir a gente nas outras redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau!